Você já parou para pensar quais seriam os hábitos, costumes e até leis que para os seus avós eram as coisas mais normais do mundo, mas que hoje seriam muito bizarro? Algumas dessas coisas são tão inacreditáveis que você vai se perguntar: como que isso era possível? Fique até o final porque o último vai deixar você de queixo caído. Você já imaginou entrar em um avião, frequentar um show, hospitais, cinemas, qualquer lugar fechado e ver uma pessoa fumando ali livremente como se nada tivesse acontecendo? Sim, isso era a coisa mais natural do mundo por parte do século XX. Sim, seus avós não pensavam duas vezes antes de acender um cigarrinho. Então isso era muito comum nos aviões, ônibus, show, corredores de hospitais, tinham cinzeiros onde as pessoas utilizavam ali normalmente para tirar os seus traguinhos de cigarro e colocar ali as cinzas, normalmente como se nada tivesse acontecendo. Você já pensou como isso seria chocante? Então, no século XX isso era a coisa mais natural do mundo. Essa aqui é de cair o queixo. Você já imaginou uma forma inusitada de enviar os seus filhos para ir visitar a casa dos avós ou parentes? De uma forma totalmente diferente, onde você não iria junto, você só mandaria por correios, como se ele fosse uma carta ou um pacote? Sim, isso era totalmente possível na época de 1913 a 1920, por aí. Isso era a coisa mais natural do mundo que acontecia nos Estados Unidos. Isso no Brasil jamais seria possível, né? Já imaginou uma parada dessa no Brasil? Você enviar seu filho pelo correio para visitar algum parente, velho? Não, sem chance, né? No Brasil, em época nenhuma, isso seria possível. Então, como o serviço de encomendas postais eram eficiente e barato na época, então pais um pouquinho mais espertos, eles tiveram a ideia de enviar os seus filhos pelos correios. E assim era feito. As crianças eram seladas normalmente, como se fosse um pacote, um envelope, e aí ela era enviada pelos correios. E um carteiro entregava a criança, e lógico, né? Tinha restrições de peso, a criança precisava ir acompanhada, mas ela era entregue por um carteiro, né? E essa cena era totalmente impensável hoje, né? Você já imaginou um carteiro entregar uma criança, velho? Bizarro, né? Remédios com ingredientes curiosos. Hoje nós somos extremamente rigorosos com o que nós colocamos no nosso remédio, né? Até aquele chazinho, a gente é bem rigoroso para que a gente vai tomar como remédio, né? Mas no passado, a história era bem diferente. Para aliviar dores de dentes, tosses ou nervosismo, aquele velho ansioso, xaropes e elixires eram vendidos abertamente contendo, nem sei se eu posso falar essa palavra aqui, velho. Sim, cocaine. Cocaine era colocado no xarope, velho, no xarope. Até mesmo heroína era colocado no xarope. Incrível, né? Mas sim. Substâncias que hoje são estritamente controladas ou ilegais eram consideradas ingredientes terapêuticos. Eram amplamente anunciadas como curas milagrosas, sem a menor preocupação com os efeitos viciantes ou saúde a longo prazo. Um verdadeiro coquetel perigoso disfarçado de remédio. Sim, bizarro, né? Mas era normal antigamente. Computadores humanos. Antes dos microchips e da inteligência artificial, que hoje está bem normal e bem comum, havia computadores humanos. Eram em sua maioria mulheres altamente capacitadas que realizavam os cálculos matemáticos complexos. E elas faziam esses cálculos à mão para projetos científicos e também para a engenharia e até mesmo para o programa espacial. Elas passavam horas e horas fazendo contas bem complicadas, muitas vezes sem a tecnologia que hoje fazemos uso constantemente. O trabalho delas era essencial e incrivelmente detalhado, mas a ideia de ter pessoas como máquinas para calcular é algo que na nossa era digital ninguém consegue imaginar. O uso generalizado de amianto. Hoje a palavra amianto nos causa arrepios, sim, e com razão, né, por seus perigos à nossa saúde. Mas por décadas o amianto era considerado um material milagroso. Você já imaginou? Amianto era um material milagroso? Era usado absolutamente em tudo: isolamento de casas, freios de carro, telhas, luvas de cozinha e até em brinquedos. Sua resistência ao fogo e durabilidade
o tornaram onipresente na vida dos nossos avós. Ninguém imaginava que esse material tão comum seria uma ameaça silenciosa à nossa saúde pública, um exemplo chocante de como o conhecimento evoluiu. Máquinas de raio-x em lojas de sapato. Essa aqui é de outro nível, hein? Entre os anos 1930 e 1960, era comum encontrar máquinas de raio-x em lojas de sapato, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. E qual era o objetivo disso? O objetivo era permitir que as pessoas vissem os ossos dos seus pés dentro dos sapatos, para garantir o ajuste perfeito. Você já imaginou como que eles eram detalhistas, velho? Sim, crianças e adultos expunham seus pés à radiação ionizante de forma recreativa, sem qualquer preocupação aparente com os riscos. A cada prova de sapato, uma dose de radiação. Uma prática que hoje seria impensável e considerada extremamente perigosa. Imagine o vendedor ter que bater o raio-x de cada pessoa que for lá provar um sapato. Bizarro, né? Refrigerantes com ingredientes antigos inesperados. Se você achou os remédios estranhos, então se prepare agora. As primeiras versões de algumas bebidas gaseificadas mais famosas do mundo continham em sua fórmula base extratos da folha da coca, sim, a coca, né? Ou seja, vestígios de componentes da cocaína. Embora as quantidades fossem pequenas e o processo de fabricação tenha mudado drasticamente, a ideia de que um refrigerante popular poderia ter tal ingrediente é algo que faz a gente coçar a cabeça. Era uma era onde os limites eram muito diferentes dos de hoje. Espetáculos de curiosidades humanas em circo. Hoje, quando acontece uma tragédia ou um desastre natural, a reação é de pesar e de solidariedade. Mas no passado, especialmente no século XIX e no início do século XX, eram comum criar e vender cartões postais que retratavam cenas de acidentes de trem, incêndios, desastres naturais e até mesmo pessoas falecidas em seus caixões. Esses cartões eram enviados em forma de notícias ou em forma de lembrança. Era uma maneira macabra e quase inacreditável de se lidar com o luto ou a tragédia. Totalmente diferente da nossa sensibilidade atual, ou seja, as pessoas eram muito mais frias. E para finalizar, bebês em gaiolas suspensas em janelas. E agora, para fechar com chave de ouro, uma prática que parece ter saído de cenas de filmes de ficção científica. Em algumas cidades, especialmente em 1930, era comum encontrar gaiolas de bebês suspenso do lado de fora das janelas dos apartamentos. Você já imaginou uma cena dessa, velho? E tudo isso era simplesmente para que os bebês pudessem tomar ar fresco. Ou seja, o bebê tá com calor, ele vai dar um ar frescozinho para ele aqui, né? Vamos colocar ele dentro de uma gaiola como se fosse um passarinho e colocar do lado de fora da janela para ele tomar aquele arzinho fresco e passar o calor. Era isso que era feito nas décadas aí de 1930. Embora houvesse boas intenções, aquele parado de boas intenções, o inferno tá cheio, a imagem de você ver um bebê pendurado dentro de uma gaiola, do lado de fora de um apartamento, chega a ser bizarro, chega a ser assustadora. Se você visse um bebê dentro de uma gaiola e pendurado numa janela, o que você ia fazer? Eu acho que você ligaria para a polícia na hora para prender quem fez isso, né? Mas nessa época era normal. Inacreditável, né? Então, no passado, coisas que eram naturais hoje seriam totalmente bizarros e assustadoras. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui embaixo qual foi a coisa mais bizarra dessa lista que eu trouxe aqui para vocês, beleza? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!